Colonização portuguesa no Brasil. No Brasil, a primeira atividade econômica importante desenvolvida pelos portugueses foi o comércio do pau-brasil com os indígenas. Porém, na mesma época, os franceses também passaram a fazer escambo com os indígenas no litoral brasileiro, levando daqui grandes quantidades de pau-brasil. Os portugueses combateram os franceses, mas o litoral brasileiro era extenso e de nada adiantou. Por medo de perder as terras brasileiras, o rei de Portugal decidiu colonizar o Brasil, enviando pessoas para viverem aqui. Sendo assim, Portugal passava a ser a metrópole do Brasil, que, por sua vez, tornava-se colônia de Portugal. A principal função da colônia era enriquecer a metrópole, produzindo açúcar, mercadoria cara e desejada na época. Em 1530, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu enviar ao Brasil a expedição chefiada por Martim Afonso de Souza, com a função de cultivar a cana e a produção de açúcar. Combateu os franceses, fundou São Vicente, a primeira vila brasileira, e ergueu o primeiro engenho brasileiro de produção de açúcar. Os senhores de engenho capturavam índios para trabalharem em suas terras como escravos. Depois começaram a substituí-los por africanos escravizados, como mão de obra nos engenhos de açúcar em São Vicente, Bahia e Pernambuco, pelas seguintes razões: altos lucros obtidos com o comércio de pessoas da África para o Brasil, a morte ou fuga dos indígenas que viviam no litoral antes dos portugueses, a experiência dos portugueses com trabalhadores africanos nos engenhos das ilhas de Cabo Verde e Madeira. As capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias tinham esse nome pela possibilidade de serem passadas de pais para filhos. Entre 1534 e 1536, o governo português dividiu o território colonial em 15 faixas de terra, as capitanias hereditárias, e entregou sua administração a 12 homens, os capitães donatários. Como administradores, os donatários tinham deveres e direitos. Os deveres dos donatários eram desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar na capitania, expandir a fé cristã, cuidar da defesa da capitania. Os direitos dos donatários eram cobrar impostos em rios e portos, tirar para si parte do lucro no negócio do pau-brasil, conceder sesmarias, que eram grandes lotes de terra, aos colonos. As terras das sesmarias, que eram lotes de terra com o objetivo de cultivá-las, eram concedidas a quem tivesse condições de produzir riquezas e dar lucros a Portugal. O donatário também tinha direito a uma grande sesmarias. As capitanias hereditárias duraram apenas 16 anos e fracassaram devido à falta de recursos e também com o abandono por parte de seus donatários, a grande extensão de terras a serem administradas, os ataques indígenas que lutavam contra a invasão de suas terras. Somente Pernambuco e São Vicente prosperaram.